Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Anneli Soares e hoje eu vim aqui responder uma tag literária para vocês e que eu espero que te inspire novas leituras. Então, bora comigo pro vídeo de hoje. Bem pessoal, então vamos lá, eu vou responder a tag 5 livros, vou deixar as informações, as perguntas ali abaixo na descrição, se você tiver interesse, se tiver canal e quiser responder também, fique à vontade. Esta aqui é uma tag bem curtinha, na verdade são 5 perguntas para a gente apontar aí 5 leituras interessantes dentro de temas diferentes. Antes de começar, eu vou pedir para você que não está inscrito aqui no canal, para você se inscrever, aproveite, clique ali embaixo no inscreva-se e também no sininho para você receber as notificações. Então, assim que sai vídeo aqui no canal, você recebe fresquinho, quentinho na sua casa. Bom, então vamos começar essa tag respondendo a primeira pergunta, que é um livro que te deixa animada. Eu fiquei um pouco na dúvida, essa foi a pergunta que eu mais pensei para responder, porque fiquei meio presa assim no sentido da palavra animada. Animada é algo que nos dá ânimo, né, vida, que nos enche de vida. De certa maneira, né, a gente pode falar que de modo geral, toda leitura nos causa isso, ou pelo menos para mim, essa é a minha sensação. Fico cheia de vida, em estado de ânimo, né, quando leio. Mas aí, né, um pouco menos filosófico, fui já mais para um sentido mais usual da palavra. Quando a gente pensa em algo que nos deixa animado, a gente pensa em algo que nos deixa num estado até de agitação, né, num estado de alegria ou de pulsação, assim. Então, nesse sentido, eu pensei no livro O Hobbit, né, do Tolkien, esse clássico de aventura, esse clássico infantil do Tolkien, que me deixou nesse estado de ânimo pelas aventuras aqui narradas pelo Tolkien, né, do Hobbit, seus companheiros e tudo mais, né, a viagem que eles fazem, tem dragão, tem um monte de coisas assim que nos deixa, né, alertas e muito animados com essa história, né, a gente quer acompanhar o que acontece no livro, é uma graça de livro, adorei essa leitura, então pensei nele, mas também pensei em outras formas de ficar animada, né, então por isso que eu trouxe mais de um nesta pergunta. O Caminho do Artista, que é um livro que eu ainda estou lendo, na verdade é um livro um livro de tarefas, né, na verdade é um caminho mesmo, né, que a gente vai fazendo para se ligar à escrita, para reativar nosso estado de criação e tudo mais. E eu sempre tive um pouco de receio desse tipo de livro, mas está me surpreendendo a relação que está me possibilitando, né, com a escrita e de como que eu estou me animando a escrever, acompanhando algumas tarefas, atividades que ela sugere aqui e que eu tenho feito com muita alegria. Então, essa aqui é uma outra resposta. E também, por fim, eu trouxe esse aqui, que é Bordados, da Marjane Satrapi. É uma GN, né? É bem bacana, assim, é muito engraçada. Eu dei risada, me quebrou paradigmas de certa maneira, né? Eu tive uma outra visão das mulheres lá do país dela, né, do Irã, de olhar para a vida e olhar para a realidade e até para as dores, né, e para as coisas que não são tão belas, né, e tão legais da vida, e escrever de modo mais leve ou mais curioso e até, né, com humor. Então me deixou animada pela alegria que ela traz aqui, né, embora também tenha coisas aqui que não são muito legais, mas ela, do jeito que ela olha para isso, nos traz ânimo, né, nos traz esperança, nos dá assim uma força pra gente também continuar com a nossa vida. Então por isso que eu trouxe esse livro. Bom, essas foram minhas respostas para a primeira pergunta, me alonguei um pouco, mas realmente eu fiquei muito reflexiva em relação ao animada. Então vamos para a segunda pergunta, que é um livro que te fez chorar. Vou colocar a capa aqui para vocês, na verdade, porque eu não tenho este livro aqui. Eu emprestei esse livro com uma amiga há muitos anos. Ela vai me devolver, assim, eu espero, porque é um livro que eu realmente tenho vontade de reler, inclusive, que é também uma GN chamada Aisha. Aisha traz perfis de mulheres que me fizeram refletir, me colocaram num lugar diferente, me fizeram também quebrar alguns paradigmas, emocionar-me, né, e ver também como são suas vidas. Assim, é um olhar muito sensível para a vida dessas mulheres. Foi a primeira vez que eu me dei conta, assim, de como eu tenho alguns preconceitos ocidentais diante algumas outras culturas, né, de como eu pensava a liberdade, pensava corpo, pensava muitas coisas de maneira muito ocidentalizada, e as histórias delas são muito emocionantes, por vezes tristes, outras vezes que trazem esperança, trazem, né, algo assim de superação ou coisas assim, mas me fez chorar por tudo, assim, por todos esses sentimentos que me permitiram, né, a leitura desse livro, que trazem aí vidas reais. Então é muito bonito, muito interessante, indico bastante para vocês também. A terceira
terceira pergunta da tag é: um livro da sua infância. Já contei aqui no canal muitas vezes, muitos vídeos sobre como eu comecei a ler, e essa leitura da infância foi muitíssimo importante para mim. Inclusive, recentemente até postei aqui, né, um vídeo em que eu converso com a minha mãe, né? Então assistam, confiram, tá bem bacana, uma conversa com ela sobre literatura, sobre incentivo à leitura. E ela foi uma grande responsável, eu acho que a maior responsável pela paixão pela literatura, pela leitura. Nessa infância, então, eu tive, assim, foi muito rica, riquíssima de leituras, né? Eu, assim, posso falar todos os livros infantis do meu pai, que saíram à época ou antes de eu nascer, né? Então eu lia e tal, e outros autores infanto-juvenis que gostava bastante, já citei várias vezes aqui, mas eu trouxe aqui 2 livros que estão aqui comigo, né? Nesta biblioteca minha atual, que estavam na biblioteca lá da minha mãe, lá de casa, que tem, né, os livros que eram meus e da minha irmã durante a infância, e trouxe esses 2 aqui, que são A Fada que Tinha Ideias, da Fernanda Lopes de Almeida, que me marcou muito, assim, eu era apaixonada por essa história, apaixonada por este livro também, pelo objeto, né, livro, pelas ilustrações, assim, e essa história, gente, sério, me fazia, assim, viajar, e eu ficava realmente encantada, assim, era um estado de encantamento puro quando eu ou lia ou ouvia também lerem para mim. Este é um livro realmente que faz muito parte da minha infância e eu guardarei assim com todo o meu afeto. E também trouxe esse aqui, que é Casa de Vó, da Guiomar Paiva Brandão, né? Esse aqui é mais antigo ainda, esse aqui é assim da minha primeira infância, primeiríssima, dos meus primeiros anos. De fato, assim, foi um livro que minha mãe mais que leu pra gente do que eu lia, né? Mas é um livro assim com ilustrações bem assim, com um ar muito nostálgico, sabe? Uma coisa meio antiga assim. E eu sempre gostei muito dessas ilustrações e da história, especialmente porque óbvio, né, como diz aqui o título, traz, né, a casa da avó pro centro desses sentimentos, né? Olha pra casa da avó e traz todos esses sentimentos de muito afeto, muito carinho, assim. E eu tinha uma relação com a minha avó, e sempre tive, né, até ela morrer, muito próxima. Então, isso me trazia, assim, muitos sentimentos. Então, esse livro, assim, realmente, gente, ele é, assim, parte de mim, muito importante. Então, trouxe pra vocês verem também. Pergunta 4 é um livro que você não gostou. Eu tinha muita dificuldade de responder esse tipo de pergunta, porque eu acho que isso depende. Tem livro que, assim, eu sei que eu li no momento tal, mas eu percebo que talvez em outro eu possa gostar, né? Outros livros eu fico, assim, meio receosa de dizer se eu realmente não gostei ou se são pontos que eu vi no livro que... Enfim, gente, eu sempre me indago muito em relação a isso. E eu vou trazer essa resposta agora, porque é um livro que eu li bem recentemente e eu realmente não gostei. Foi um livro que eu esperava muito, esperava que fosse algo diferente do que foi. Então, assim, tanto pela minha decepção, quanto pela história em si, pela narrativa. Como a autora conta essa história, eu não gostei. Então, este livro é Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman. Enfim, ela é autora de O Papel de Parede Amarelo, né, que é uma novela, na verdade. E é muito bom O Papel de Parede Amarelo, eu gostei. Trata ali da loucura, né, do papel do casamento, da maternidade da mulher, enfim. E esse aqui é um livro que não bateu comigo, eu vi muito problema, não gostei dos diálogos que ela coloca, achei muito truncados, achei bobos, tem uma linguagem assim também que... sei lá, eu achei muito superficial, assim, eu acho que a ideia desse livro é muito interessante, né, de uma terra só de mulheres e de homens chegando ali naquele lugar, né, tão estranho pro mundo deles e de repente verem, assim, toda uma sociedade, toda uma, né, uma civilização construída por mulheres. Então, a ideia é sensacional, porém eu não gosto de como ela acabou contando isso, né, de como é trabalhado, algumas questões, principalmente no final, assim, achei muito mal contado, muito mal construída essa história, então não gostei desse livro, que é Terra das Mulheres. Então, é isso. Por fim, a última pergunta, número 5, é um livro que você recomenda. Gente, se você chegou a esse canal, você encontra aqui, eu acho que já tem centena, eu acho que eu já cheguei nesse número, centena de dicas e livros que eu recomendo. Procuro sempre, né, recomendar mais de um, às vezes num vídeo, às vezes vários livros. Recomendo demais, muitos livros. Enfim, eu escolhi de uma autora que eu sempre recomendo, que é a Clarice Lispector, né, só pra focar aqui,
para dizer um apenas, não ficar falando demais. E é um livro que eu sempre recomendo, principalmente para quem chega para mim e fala: eu nunca li Clarice Lispector. Qual livro você recomenda que eu leia? Felicidade Clandestina é um livro de contos da Clarice Lispector. Foi minha primeira leitura da autora. Eu li quando eu tinha uns 13 anos e fiquei completamente apaixonada. E isso me levou a amá-la e buscar toda a sua obra. Então, como não indicar essa leitura para outras pessoas? Também quero que as outras pessoas se encantem pela Clarice, também quero que elas descubram a obra da Clarice, claro, à sua maneira, não a minha, mas eu acho que é um livro, assim, realmente palatável para quem quer começar a ler Clarice Lispector. É um livro que tem temas de que ela sempre gostou muito, sempre escreveu muito, temas caros à sua obra, então você já pode ter um contato, assim, brilhante com Clarice Lispector lendo Felicidade Clandestina. Então, esta é a minha resposta. E é isso, pessoal. Este foi o vídeo de 5 livros que eu trouxe aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agora, escrevam ali embaixo as respostas que vocês dariam para cada uma dessas perguntas. Afinal, né, são poucas perguntas, dá para vocês escreverem para mim, pra gente conversar melhor. Então, vejo vocês num próximo vídeo. Um beijo grande e até!